Boa noite. Legislativo adota série de medidas para garantir segurança na retomada de atividades presenciais. Antes de entrar na Câmara, os visitantes, funcionários e vereadores passam por uma espécie de triagem, com procedimentos obrigatórios que incluem o distanciamento seguro, a checagem da temperatura, higienização e um cadastramento para organizar o fluxo de pessoas. Reabertura de agências do INSS deve acontecer na próxima segunda-feira. A abertura das agências vai considerar as especificidades de cada cidade, bem como o volume de atendimentos realizados, o espaço físico disponível para a circulação de pessoas e as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Nova lei estabelece regras para eventos cancelados durante a pandemia. O texto aprovado, ele desobriga a empresa vendedora de ingressos para eventos ou pacotes turísticos de reembolsar o consumidor. Porém, elas devem assegurar ao mesmo a remarcação desses eventos, desse serviço ou das reservas em até 18 meses. Agora, no canal da comunidade. Há uma semana, as atividades presenciais foram retomadas na Câmara de Vereadores. A primeira foi a realização de uma sessão plenária e agora o retorno dos encontros das comissões permanentes. Mas para que isso ocorresse, diversos cuidados estão sendo tomados para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente do Legislativo. Veja na reportagem de Ana Paula Koenemann e Wesley Paim. Aos poucos, estamos nos adaptando à nova realidade apresentada pela pandemia da Covid-19. Agora, antes de entrar na Câmara, os visitantes, funcionários e vereadores passam por uma espécie de triagem, com procedimentos obrigatórios que incluem o distanciamento seguro, a checagem da temperatura, higienização e um cadastramento para organizar o fluxo de pessoas. O sistema de controle, fundamental para a manutenção do serviço público, já foi aprovado. Realmente é importantíssimo para nós protegermos da pandemia e estar resguardado com a comunidade e com os próprios familiares. Deveria ser estendido para os outros órgãos municipais, como no comércio, né, que a Câmara de Vereadores está fazendo seu papel, que é fundamental, é trazer segurança para os contribuintes. Todas as medidas sanitárias para a prevenção da doença constam em um documento oficial da mesa diretora e valem por tempo indeterminado. Devem exercer as atividades em casa as pessoas que fazem parte do grupo de risco, testarem positivo ou tiverem contato direto com alguém infectado nos últimos 14 dias. O cumprimento das normas é fiscalizado de perto pelo administrador-geral Ivaldo Esgarbosa. Com a retomada parcial, claro que ainda com limitações, com escala de trabalho para os servidores efetivos, nos gabinetes também um limite máximo de 2 assessores mais o vereador por turno ou por período de trabalho. Então, com restrições de no máximo uma visita por gabinete, então é permitido o acesso do público externo, mais limitado. A gente tem um controle de portaria onde a gente identifica o pessoal. Na chegada já é feita a testagem da temperatura corporal dentro do que preconiza e orienta os órgãos de saúde. Então esse é o primeiro procedimento que é adotado e depois em seguida vem a orientação para a higienização das mãos, ou lavagem ou com álcool gel 70%. E o uso de máscara é imprescindível também. E a gente tem adaptado a casa conforme a necessidade. Estamos pensando em outros ajustes que são necessários e pertinentes nesse momento. É muito preocupante, mas a Câmara de Vereadores também não pode deixar de trabalhar e atender a população e fazer o seu papel de bem representar a sociedade como um todo. Depois de 5 meses, os vereadores que integram as comissões permanentes voltaram a se reunir de forma presencial. O encontro acontece no plenarinho, onde também são observadas as novas regras sanitárias.
O vereador Luiz Miguel Chais, que preside o grupo de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior, comentou a nova realidade. Com 20 anos de casa, 5 legislaturas, findando, eu nunca passei por uma situação que nós estamos passando. Mas eu quero cumprimentar os meus colegas de comissão, o vereador Dalalana, o vereador Tchequinho, o vereador Rufa, o vereador Edson, Negrão da Padaria, chegando, também assumindo o lugar aqui do vereador Iarã, que também foi deixado pelo vereador Patrick. Então nós estamos muito felizes do retorno dos nossos trabalhos, vários projetos, indicações, pedidos de providência estão sendo despachados. Logicamente que o distanciamento e o uso de máscara, nós temos que seguir as orientações, né, da Organização Mundial de Saúde. Cumprimentar também vocês, profissionais da nossa TV Câmara, que têm a obrigação e a responsabilidade de levar o dia a dia do trabalho do Legislativo aos lares passundenses. De fato, o momento é delicado e exige bastante cautela de todos. Por isso, as novas determinações dão tranquilidade aos profissionais que precisam dar sequência aos trabalhos legislativos, como é o caso da servidora Carla, que atua na supervisão das comissões. O trabalho na Casa Legislativa ele não parou este ano, nós estamos em trabalho remoto, né? Agora estamos em rodízio em alguns setores e dando andamento às demandas da comunidade, né? Em todos os setores que a casa tem, né? Com os projetos de lei, pedidos de providência, as reuniões estavam acontecendo semanalmente, né? Com todas as comissões. Cada um está tomando seus cuidados, né? A casa também implantou algumas medidas sanitárias, né? Para que todos tenhamos um pouquinho de segurança para poder trabalhar, né? O cuidado na entrada, o cuidado de cada um no seu setor, né? O cuidado pessoal também, a questão do distanciamento social, né? Para que a gente consiga levar à frente as atividades. A resolução que orienta o funcionamento da Câmara durante a pandemia autoriza o acesso do público a partir de 14 de setembro, desde que respeitada 20% da capacidade dos lugares nas sessões plenárias e reuniões de comissões. Além disso, estão proibidas atividades que resultem na aglomeração de pessoas, como homenagens, sessões solenes, tribuna popular, audiências públicas e palestras. A decisão de retomar o funcionamento presencial de forma gradativa busca evitar a transmissão do coronavírus no ambiente da Câmara. Fizemos quase 40 sessões online. Fizemos várias reuniões das comissões. Fizemos, inclusive, audiência pública para tratar da LDO online, para que o serviço não parasse, os projetos não parassem. Aprovamos projetos durante o serviço online com a IMED, com a UPF, para atendimento no bairro, na vila. Mas chegou um momento que nós temos que voltar gradualmente, e se tiver que fazer mudanças ali na frente, serão feitas, mas precisamos atender as demandas de forma presencial. Todos os cuidados foram tomados, a medição da temperatura na entrada, álcool gel, a limitação de espaço, da ocupação do espaço no plenário, no plenarinho, né? A questão dos rodízios dos servidores. E agora nós vamos ampliar. Teremos agora o acesso da população no plenário, no plenarinho, né? Em algumas reuniões, todas elas com respeito às regras sanitárias. A gente espera que todo mundo tome os cuidados, não só os servidores daqui, os vereadores, também a população, e que isso faça com que o parlamento continue trabalhando e dando resultados. E depois do intervalo, a abertura das agências do INSS pode acontecer na próxima segunda-feira. A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito.
O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. O que ninguém fala é como. Sabe quem tem essa resposta há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. E não é só propaganda. Quer ver? Os recursos que entram no Sicredi são reinvestidos na região. Aqui, o dinheiro pode voltar como crédito para os associados, empreendedores locais, produtores rurais ou até como apoio para projetos sociais. Também apoiamos os negócios locais com iniciativas como o aplicativo Sicredi Conecta, uma vitrine virtual para o associado vender e comprar. Agora é hora de cooperar ainda mais com o desenvolvimento da nossa região. E você pode fazer parte desse movimento dizendo: eu coopero com a economia local, porque gente que coopera, cresce. Fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus desde o mês de março, as agências do INSS podem voltar a realizar atendimentos presenciais a partir da próxima segunda-feira, 14 de setembro. Até lá, os serviços seguem nos canais remotos, como explica a advogada Adriana Góes. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia adiou até 14 de setembro o retorno gradual do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. A abertura das agências vai considerar as especificidades de cada cidade, bem como o volume de atendimentos realizados, o espaço físico disponível para a circulação de pessoas e as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Levando em consideração que grande parte dos segurados que buscam os atendimentos, eles fazem parte de grupos de risco, em razão da idade e também por serem portadores de comorbidades. Os pedidos de aposentadorias e demais benefícios continuam sendo realizados por meio do site do aplicativo Meu INSS, com a utilização de senha cadastrada pelo segurado, e também pelo telefone 135. Os documentos pessoais, carteira de trabalho e outros necessários de acordo com a prestação previdenciária solicitada devem ser fotografados e anexados nas abas correspondentes. Em relação ao pedido de auxílio-doença, que depende de perícia médica, como não estão sendo realizados esses exames, o INSS está pagando um adiantamento de um salário mínimo, desde que o atestado preencha alguns requisitos, como estar legível sem rasuras, conter a assinatura do profissional emitente com carimbo de identificação no registro do Conselho de Classe, conter as informações sobre a doença e o CID, e também o prazo estimado de repouso necessário. Lembrando que aqui, às vezes, acontece algumas situações que o atestado ele aparece como tempo indeterminado. O INSS está recusando esses atestados. Então, é importante que exista um prazo estimado para o repouso necessário. Também, o segurado já tem que ter cumprido 12 contribuições inicialmente e no caso que ele tenha perdido essa condição de segurado ou que ele tenha se afastado por muito tempo da Previdência Social, quando ele volta a contribuir, é importante que ele tenha 6 contribuições. Se concedida a antecipação do pagamento do auxílio-doença, será pago o valor de um salário mínimo, cabendo pedido de prorrogação com base no prazo de afastamento contido no atestado apresentado ou apresentado atestado novo. O beneficiário será submetido à realização de perícia médica após o término desse regime de plantão reduzido em algumas situações. Primeiro, quando o período de afastamento da atividade, incluídos os pedidos de prorrogação, ultrapassarem o prazo máximo de 3 meses. Também para fins de conversão da antecipação em concessão definitiva do auxílio-doença, então caso o segurado precise do auxílio-doença por mais tempo. E quando não for possível conceder a antecipação do auxílio-doença com base no atestado médico apresentado,
por falta de algum dos requisitos que foram mencionados por mim anteriormente. Para realizar o pedido desse benefício, a pessoa tem que apresentar o atestado médico e com esses requisitos e seus documentos pessoais na aba que diz Auxílio Doença com atestado médico atendimento à distância do meu INSS. Essa medida ela entrou em vigor desde 2 de abril de 2020 e ela está prevista até 31 de outubro. Então, todo esse período ainda cabe essa modalidade de antecipação para os casos de auxílio-doença. Lembrando de que quem recebe auxílio emergencial terá o valor do auxílio descontado dessa antecipação, devido à incompatibilidade do auxílio com o recebimento dos benefícios previdenciários. As perícias judiciais estão sendo realizadas, em sua maioria, no consultório médico e, em alguns casos, com base nos documentos apresentados pelo segurado. Também é importante destacar que o INSS está testando um projeto piloto para realizar a prova de vida por meio do reconhecimento facial, usando a câmera do celular dos segurados e utilizando a base de dados do Detran e do Tribunal Superior Eleitoral. Uma nova lei aprovada no último mês pelo Senado Federal estabelece regras para eventos cancelados durante a pandemia. Conforme o texto, os organizadores não serão obrigados a reembolsar o consumidor se remarcarem as atividades em até 18 meses ou liberarem crédito para uma compra futura em até 1 ano. Para que não haja dúvidas, conversamos com o professor de Direito e orientador do Balcão do Consumidor, Franco Esquarteganha. A convite da TV Câmara, estou aqui para tratar de um assunto que vem ganhando destaque nos últimos dias, que se refere às novas regras para os setores da cultura e turismo impactados pela pandemia da Covid-19. A Lei 14.046 de 2020, sancionada pelo nosso presidente agora, dia 5 de agosto, ela trata a respeito dos cancelamentos de eventos, serviços ou reservas nos setores da cultura e turismo. Vejam só, o texto aprovado, ele desobriga a empresa vendedora de ingressos para eventos ou pacotes turísticos de reembolsar o consumidor. Porém, elas devem assegurar ao mesmo a remarcação desses eventos, desse serviço ou das reservas em até 18 meses, ou também disponibilizar um crédito para que o consumidor possa utilizar em até 12 meses. Essas negociações, segundo a nova lei, elas devem ocorrer sem nenhum custo adicional ao consumidor. Porém, o consumidor ele deve manifestar a sua decisão em até 120 dias. Veja só, o consumidor pode usar o crédito a que tem direito em 12 meses a partir do encerramento do estado de calamidade que está previsto para o dia 31 de dezembro de 2020. A empresa responsável por esses eventos ou essa prestadora de serviço deverá restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 meses, a partir também do fim do estado de calamidade pública. Veja só, a gente está vivendo uma incerteza, não podemos afirmar quando que essa pandemia irá acabar, mas estão incluindo também nas regras do ressarcimento os setores que envolvem o turismo, que são hotéis, albergues, pousadas, aluguéis para a temporada, agências de turismos, empresas de transportes turísticos, organizadoras de eventos, parques temáticos e acampamentos. Já no setor da cultura, se enquadram cinemas, teatros, plataformas digitais de vendas de ingresso, artistas, cantores, atores, apresentadores e demais serviços contratados pelo evento. Lembrando que o consumidor que possuir qualquer dificuldade em fazer esse registro, esse contato com o fornecedor, ele pode procurar o Balcão do Consumidor. O Balcão do Consumidor é um programa de extensão vinculado
à Universidade de Passo Fundo, à Faculdade de Direito, que vai prestar todo o auxílio para registro dessa demanda perante o nosso fornecedor. E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã.